Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula. Nessa aula nós vamos resolver os desafios 3, 4 e 5 que está presente aí no roteiro de estudos de vocês. Então, cada uma dessas questões, elas envolvem um descritor diferente. Na questão de número 3, vai envolver o descritor 16, que permite identificar a localização de números inteiros na reta numérica. A questão 4, ela envolve o descritor 17, que permite identificar a localização de números racionais na reta numérica. E a quinta questão, ela envolve o descritor 18, que permite efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, vamos aqui iniciar com essa questão 3, que está presente aí como desafio 3, certo? Então, vamos aqui. Um estudante determinou o resultado correto de cada uma das operações e organizou em uma reta numérica. Desenhe uma reta numérica com os resultados encontrados por esse estudante. Então, é o seguinte, você vai resolver aqui cada uma dessas continhas, vai encontrar os números e depois você vai pegar estes números e vai posicionar na reta numérica, tá bom? Então, vamos aqui, primeiramente, resolver cada um deles. Depois a gente desenha a reta numérica, faz um rascunho e posiciona estes números. Então, vamos aqui. Eu estou observando aqui que eu tenho duas operações aqui, né? A operação de adição e a de multiplicação. E aí nós devemos lembrar que onde tem adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiramente nós vamos resolver a multiplicação ou a divisão na ordem que elas aparecem e por último a gente soma ou subtrai. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui em cima, vou ficar menos 7, mais, e aqui eu vou fazer essa multiplicação, 2 vezes 5, 10. E aqui a gente pode fazer agora essa soma. Se eu tenho menos 7 com mais 10, eu subtraio e dou o sinal do maior em valor absoluto. Então, 10 menos 7 fica 3 e é positivo, ok? 3 positivo. O maior em valor absoluto é o 10, o sinal do 10 é mais. Vamos aqui para esta outra continha. A gente observa que tem a operação de subtração e divisão. Então, primeiramente, nós vamos resolver a divisão. Então, aqui vai ficar menos 6, menos, quanto que é 28 dividido por 4? 28 dividido por 4 resulta em 7, não é isso? Então, a gente vai pegar aqui, ó, como os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, aqui vai ficar menos 13, não é isso? Então, o resultado aqui é menos 13. Agora, vamos resolver este outro. Como esse daqui, a operação é só mesmo de subtração e adição, então eu vou resolver na ordem que elas aparecem. Então, eu vou ter menos 6 com menos 5, fica menos 11, e aí mais 5. Como os sinais são diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior em valor absoluto. Então, aqui vai ficar 11 menos 5, resulta em 6, e o maior em valor absoluto é o 11. O sinal do 11 aqui é menos, então vai ficar menos 6, ok? Então, o resultado desta aqui é menos 6. Vamos resolver logo esta última aqui, né? A gente está vendo que tem uma operação de soma e de multiplicação. Então, primeiramente, eu vou resolver a multiplicação. Então, vai ficar menos 11 mais 11 vezes 2 resulta em 22. E aqui os sinais são diferentes, subtraio e dou o sinal do maior em valor absoluto. Então, vai ficar 22 menos 11, vai resultar em 11, e o maior é 22, o sinal é positivo. Então, aqui vai ficar mais 11. Perfeito. Então, agora nós vamos fazer, já que a gente sabe o resultado de cada uma das continhas, nós vamos posicionar estes números em uma reta numérica. Vamos aqui fazer a nossa reta numérica, né? O nosso rascunho não vai sair perfeito, mas a gente faz aqui o rascunho, certo? Aqui eu vou posicionar a origem, né? O 0, e
vou colocar aqui os números que eu encontrei foi 3, menos 13, menos 6 e 11, né? Eu vou colocar bem aqui o 1, vai ficar certinho, mas vai ficar só o rascunho mesmo. 2, 3. Então, aqui eu posicionei o 3, certo? Professora, eu preciso fazer aqui o número 1, o número 2? Não. Posiciona os números que você... ele pediu para você posicionar, né? Na reta numérica. Então, você pode fazer aqui, setinha, sinal. Só lembrando que do 0 para a direita eu tenho todos os números positivos, do 0 para a esquerda eu tenho todos os números negativos. Então, eu vou posicionar assim, como o menos 13 está bem longe, eu vou posicionar o menos 13 aqui, ó. Posicionar, vou dizer que ele está mais ou menos aqui. Menos 13 está aqui. E vou dizer que o menos 6 também, ele está mais ou menos aqui. Depois vocês fazem direitinho aí no caderno. E vou dizer que o 11, ele está mais ou menos aqui. O 11 é positivo, então ele está mais ou menos aqui. Ok? Então, aí está posicionado, feito um rascunho da minha reta numérica. Ok? Vamos para a questão 4. Está aí como desafio 4. Bom, essa questão, ela envolve posicionar os números racionais em uma reta numérica. Então, nós vamos ter que descobrir quem é cada um deles aqui, e aí depois a gente vai fazer a nossa retinha e fazer o rascunho. Bom, vamos olhar logo bem aqui para esse x, né? Quem será esse x? Esse x aqui, vocês observam que isso aqui é uma fração mista. Eu tenho 1 inteiro e mais uma fração 4 nonos. Então, isso aqui é uma fração mista. No y, aqui também é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Então, eu posso transformar essa fração imprópria em uma fração mista. Então, vamos relembrar como é que eu transformo uma fração imprópria em uma fração mista. Eu faço apenas efetuar a divisão. Então, eu vou pegar bem aqui o y, fazer esse rascunho aqui, eu vou pegar 16 e dividir por 9. Quando eu pego 16 e divido por 9, vai resultar em 1 inteiro e vai sobrar quanto? 7, né? Então, isso aqui, essa fração, eu transformando esse y em uma fração imprópria para ficar, ou uma fração mista para ficar como o x, eu vou ter o 1 inteiro, 1 inteiro, e vai ter uma fração aí de 7 nonos, ok? Então, eu vou ter duas frações mistas aqui, o x, 1 inteiro, 4 nonos, e o y, 1 inteiro, 7 nonos. Agora, vamos descobrir quem é o z. Bom, o z é a raiz quadrada de 64 sobre 100. Então, a gente vai acordar a raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 100. Então, quem é a raiz quadrada de 64? 8. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Então, esse número z é 8 sobre 10. 8 décimos, que é a mesma coisa de 0,8. E aí, se o número é 0,8, e você também está vendo que isso aqui é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador, então, nesse caso, esse número, ele vai ficar entre o 0 e o 1, certo? Ele já vai ficar, toda vez que você vê uma fração própria, né? Ela vai ser um número entre 0 e 1. Então, a gente vai posicionar o z exatamente entre o 0 e o 1. Então, bora fazer aqui o rascunho dessa reta, né? Vamos fazer aqui em números positivos. Eu vou dizer bem aqui que o 0 tá aqui, mais ou menos... vou dizer que o 0 tá mais ou menos aqui. Vou colocar o 0 aqui. Para cá não vai ter nenhum, porque todos os x, o y e o z são positivos, né? Então, aqui eu vou colocar o 1, colocar o 1 bem aqui, o número 1, e vou colocar o número 2 aqui. Nós vamos posicionar esses números aí, certo? Então, eu já sei que o 0,8, que é o z, ele vai ficar entre o 0 e o 1, e ele vai ficar mais perto do 1 do que do 0.
porque eu tenho, esse número aqui é 0,8. Então, eu vou dizer mais ou menos que ele está bem aqui. Pronto. Então, eu posicionei o Z aqui. Mais ou menos, né? Se você também quisesse fazer bem certinho aí, vocês poderiam pegar a régua. Como aqui é uma fração 8 décimos, vocês poderiam dividir essa partezinha entre o 0 e 1 em 10 partes e posicionar o Z na oitava aqui, ok? Mas vocês podem fazer assim também. Aqui agora, o Y e o X, vocês estão observando que eu tenho um inteiro e mais uma fração própria. Então, nesse caso, esse número, ele vai dar maior do que 1. Então, eles vão estar entre 1 e o 2, certo? E aí, quem é o maior? Quem é maior desses dois? O X ou o Y? Quem é que anda mais perto do 2 aqui? Vai ser o Y, né? Porque no Y eu tenho uma parte inteira e tenho uma fração 7 de 9. E aqui eu tenho um inteiro e mais uma fração de 4 sobre 9. Então, nesse caso aqui, o Y ele é maior do que o X. Então, o Y ele vai estar mais perto do 2 do que o X. Então, eu vou colocar o Y mais ou menos aqui, certo? E vou colocar o X mais ou menos aqui, beleza? Se vocês também quisessem fazer direitinho, a continha, vocês podem dividir esse espaço aqui entre 1 e 2 em 9 partes e posicionar o Y na sétima parte de 9 e o X na quarta de 9. Também fica mais correto, fica mais organizado, ok? Então, depois vocês podem fazer assim também. Ou um rascunhozinho, como eu fiz aqui. Bom, a questão 5, que vocês estão vendo aí como desafio 5, ela envolve o descritor 18, que envolve você resolver operações com números inteiros envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, nós sabemos que quando tem os parênteses, primeiramente a gente resolve o que está dentro dos parênteses. E quando dentro dos parênteses aparecem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiramente a gente resolve a multiplicação ou a divisão e por último a soma ou a subtração. Então, vamos aqui ver o que a questão quer. Seja os números m, 8 menos 2 vezes 3 elevado a 3. N, raiz quadrada de 64 menos 3 vezes 5. E P, a raiz quadrada de 121 menos 3 elevado a 4. Qual é o resultado dessa expressão? 3 vezes M menos N ao quadrado mais 2P. Então, primeiramente, nós devemos descobrir quem é M, depois descobrir quem é N e depois descobrir quem é P. Depois a gente substitui nesta expressão cada um desses valores encontrados e aí nós vamos encontrar um único valor, certo? Então, vamos lá. Vamos descobrir quem é o nosso M, certo? Então, vamos aqui. M vai ser igual a 8. Primeiro, a gente tá vendo aqui que tem uma multiplicação. Então, eu vou conservar o 8 menos 2 vezes 3, 6. Aí, isso tudo é elevado a 3. E aí, vai ficar 8 menos 6, 2. Aí, vai ficar 2 elevado a 3. E eu sei que 2 elevado a 3 são 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto, então eu descobri que o valor de M são 8. Agora eu vou descobrir quem é o valor de N. N eu sei que é a raiz quadrada de 64 menos 3 vezes 5. Não é isso? Então, primeiramente, eu vou resolver o que está aqui dentro. Primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 64 menos 3 vezes 5, 15. E aí, quem é 64 menos 15? 49, né? Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 49, que eu sei que é 7, porque 7 vezes 7 são 49. Então, eu descobri já o valor de N. Agora, eu vou descobrir quem é o valor de P.
P é quem aqui, ó? Raiz quadrada de 121 menos 3 elevado a 4. Bom, a raiz quadrada de 121, eu sei que é 11. Menos 3 elevado a 4, eu sei que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4, 81. Agora, eu tenho aqui, ó, 11 menos 81. Como 81 é maior e o sinal é negativo, aqui, ó, então vai ficar menos 70. Então, eu descobri que o valor de P é menos 70. Então, eu vou pegar agora cada um desses valores que eu já conheço, substituir nesta expressão e descobrir qual é o valor aqui. Então, vai ficar, ó, 3 vezes M, mas quem é M? 8. Aí, menos N ao quadrado, mas quem é N? 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado. Mais 2 vezes o P, mas quem é P? Menos 70. Perfeito. Então, agora vai ficar 3 vezes 8, vamos lá, 24, menos 7 vezes 7, 49. Agora aqui, como é um produto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse jogo aqui, ó, mais com esse menos aqui, ó, mais multiplicado com menos, resulta em menos. E 2 vezes 70, 140. Ótimo. Agora eu vou pegar aqui, ó, o 24 é positivo, certo? E o 49 está negativo aqui. Então, vai ficar 24 menos 49, vai ficar menos 25. Menos 140. E aí, os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 165. Este é o valor dessa expressão. Vocês vão ver aí no roteiro que as alternativas não vão bater com essa resposta, porque está errada. Aí vocês podem deixar desse jeito, faz o cálculozinho e pode circular a resposta, ok? Então, por hoje é só e até mais.